gente vai falar de distribuição eletrônica e vamos focar no diagrama de Pauling. Então a gente vai trabalhar distribuição eletrônica em acordo com o diagrama de Pauling. Aí depois a gente vai ter uma aula sobre distribuição utilizando a tabela periódica e depois uns casos específicos de distribuição anômalas em acordo com o diagrama de Pauling. Então vai ser essa sequência agora. Vamos lá? Vem comigo! Gente, vamos lá para a gente poder trabalhar, né, o diagrama de Pauling. Vamos relembrar rapidamente algumas coisas importantes. A gente tem 7 camadas K, L, M, N, O, P e Q. A elas a gente vai associar um número quântico chamado de número quântico principal. Camada K, número 1, camada L, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, o número máximo de elétrons a gente pode calcular por uma relação chamada equação de Rydberg, que é o número de elétrons por nível é 2 vezes o número do nível elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98. Se você der uma olhada, a gente aí tem muito mais elétrons do que realmente a tabela tem de elementos, né? O elemento maior que a gente tem hoje é o 118. Só isso aí já dá muito mais do que 118 elétrons. Ou seja, nem tudo a gente vai utilizar. Sendo que ainda há a perspectiva de ter infinitos níveis. Tudo vai depender do átomo que a gente está trabalhando, não é isso? Então, vamos continuando. Depois que a gente fecha essa parte, a gente vai começar a relembrar alguma coisinha dos subníveis. Lembra depois de Sommerfeld, que a gente fala sobre as órbitas elípticas e circulares, que vem para aumentar, expandir o número de níveis energéticos no átomo? Você lembra disso? Bom, tinha 7, Sommerfeld estabelece os subníveis, então vamos falar dos subníveis. Então, os subníveis, a gente tem SPDF, teoricamente GHI, por aí vai, né? Usualmente, a gente só vai trabalhar com SPDF, São Paulo Distrito Federal, né? Para você lembrar rapidinho. Ou, sei lá, tem uns caras que usam sexo, pode dar filho, beleza, né? Mas aí, vamos lá. Olha do ladinho aí na tabelinha que a gente tem a representação desses subníveis. SPDF são formatos, né? Aí no caso aí já são os orbitais, tranquilo? Fechou então? E lembrando que orbitais são regiões no espaço onde a gente tem probabilidade de encontrar elétron. Então estão aí representados os subníveis S, P, D e F. Maravilha! Vamos seguindo. Aqui é a representação. Quando a gente vai escrever, a gente coloca o número na frente, que é o número do nível. A gente coloca a letrinha minúscula, que é o S, que seria o subnível, né? E em cima o número que aparece é o número de elétrons. Deu para entender? Então é o número de elétrons no subnível S nesse exemplo. E aí vamos falar agora, né, sobre a parte de relação nível, subnível e elétron. Aqui tem para vocês agora, na camada K, L, M, N, O, P e Q, eu tenho o número quântico principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha? No nível 1 eu tenho um subnível, no nível 2 eu tenho 2 subníveis, no nível 3 eu tenho 3 subníveis, no nível 4, 4 subníveis e por aí vai. Então estamos aí, número máximo de elétrons é esse ali e ali do ladinho, gente, é a ordem energética de energia dos subníveis. Se você der uma olhada, é um emaranhado retado que está ali, não é isso? Então vamos continuando. Na prática, como eu falei, a gente não vai usar todos esses elétrons. Então, a gente vai vir para o usual, a prática. Então, na prática, o que é que a gente vai utilizar? Essa sequenciazinha, né? Que está aí para vocês na tabelinha, na qual a camada K a gente vai considerar que a gente vai utilizar 2 elétrons, na L, 8, na M, 18, na N, 32, na O, 32... na P18 e na Q8. Esses são os subníveis usuais, é o que a gente vai utilizar para o estado fundamental de um átomo, certo? Se um elétron sofre um processo de excitação, ele vai para níveis energéticos maiores. Mas aí a gente vai trabalhar distribuição eletrônica para átomos neutros no estado fundamental. Tranquilo? Vamos seguindo. Aqui a gente está falando sobre a energia dos subníveis. Então repare que a energia dos subníveis
a sequência delas, elas não segue necessariamente a sequência do nível. Percebe? Você percebe que a gente não segue a sequência do nível, por exemplo, ó, eu venho aqui, ó, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, tá vendo que aqui eu tenho já um 3D entre o 4S? Então significa que o 3D, esse subnível, ele é mais energético que o 4S. E aí se você perceber, o que acontece? Ó, 4D, 5P, 6S, mas aí depois vem para um 4F, 5D, 6P, por aí vai subindo até chegar, né, em outras esferas aí de níveis, né, de subníveis. Então, gente, isso aqui era algo que estava meio emaranhado, meio confuso, né? E aí um cara chamado Linus Pauling, ele consegue organizar isso de uma maneira mais didática. E aí surgiu o diagrama de Pauling e PAP. E quando a gente fala em PAP, tem que chamar PAP. Vamos lá? PAP! Tô chegando, hein? O papai chegou! O papai chegou! Vamos lá! Voltando! Gente, como é que a gente vai seguir o diagrama de Pauling? Coisa bem simples, bem direta, prática. Você vai preencher os subníveis seguindo a sequência do diagrama de Pauling. Então isso é importante, ó. Você tem que seguir a sequência do diagrama de Pauling. Então, ó, a sequenciazinha que tá aqui para vocês, ó, tá bem construidinha. O final de uma setinha é o início da outra, tá vendo? Você pega a frente e encaixa no fundo, a frente de um no fundo do outro, tá vendo? Ó, frente de um no fundo do outro, vai encaixando. Então, sempre que acaba uma diagonal, a gente encaixa no fundo da outra. E aí vai seguindo até preencher o diagrama completo. Colocar sempre o máximo de elétrons possível em cada subnível até chegar ao número desejado, o número que você quer distribuir. Lembrando que S cabem 2, P cabem 6, D cabem 10 e F cabem 14. Maravilha! Ó, e lembrar, eu vou sempre colocando o máximo. E depois eu vou escrever a distribuição eletrônica em acordo com a ordem do preenchimento. Então eu vou preenchendo e vou depois seguindo a distribuição eletrônica. Então vamos rapidamente dar uma passada aqui no diagrama de Pauling. A sequência: 1S, depois 2S, depois 2P, 3S vem, 3P, 4S vem, 3D, 4P, 5S vem, 4D, 5P, 6S vem, 4F, 5D, 6P, 7S. Olha, você tá de parabéns. E aí, para finalizar, 5F, 6D, 7P. Fechamos, então? Então, a partir de agora, vamos fazer exercícios e maturar esse conteúdo. Vamos nessa? Vamos com força! Distribuição eletrônica de átomos neutros no estado fundamental. Coloquei aqui uma pesquinha pra gente, para lembrar. Subnível S cabem 2, P 6, D 10, F 14. E aí, vamos lá. Como é que a gente faz a distribuição eletrônica? Dá uma olhadinha. O sódio, olhei lá na tabela periódica, 11 em cima, 23 embaixo. 11 é o número atômico, então o sódio tem 11 prótons e também tem 11 elétrons, desde que ele esteja no estado neutro, né? E aí vamos fazer a distribuição. O que é que a gente combinou? São 11 elétrons para distribuir, seguindo o diagrama de Pauling. Então, primeiro subnível, 1S, vou preencher com o máximo. 2. Ainda tenho 9. Vou preencher para o próximo subnível, 2S. 2. Ainda tenho 7. Cheguei no subnível 2P, tá aqui, né? 2P. O P cabem 6. Então, deixei o 6, deixo o máximo. Até agora, preenchi 10, falta 1. Depois que eu preenchi, eu vou escrever o que eu fiz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Diagrama de Pauling bonitinho. Eu tenho que ter a habilidade de responder algumas coisinhas em relação ao diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling é a ordem energética dos subníveis, não necessariamente dos níveis. Então, a ordem energética do subnível está aí. Perguntinhas que podem surgir. Qual é o subnível mais energético do sódio? O subnível mais energético do sódio foi o último que eu preenchi. Nesse caso, o 3S. Ou, se eu quiser colocar, 3S1. Pronto. Elétrons na camada de valência. Lembrando que valência é ligação. Camada de valência é a última camada. Então, dê uma olhada ali. Eu tenho camada 1,
camada 2, camada 3. Essas são as camadas. Então, na última camada, que é a 3, eu tenho apenas um elétron de valência. E para finalizar, escrever a distribuição em níveis, seguindo aquelas recomendações do KLM, N, O, P, Q de Bohr. Então vamos lá. Nível 1, eu tenho 2 elétrons, né? Nível 2, eu tenho ao todo 8 elétrons. E o nível 3, eu tenho apenas 1 elétron. Maravilha? Estamos tranquilos? Próximo exemplo. Enxofre. Enxofre, gente, tem número atômico 16. 16 prótons, ele estando neutro, 16. Ele estando neutro, opa, aí saiu nêutron, rapaz. Ele estando neutro, 16 elétrons. O número de prótons é igual de elétrons para átomos neutros. Aí vamos lá. Preenchendo, tenho 16 elétrons para distribuir. Me ajude, vamos lá. 1s, coloquei 2, maravilha. 2s, coloquei 2. P, cabem 6. Até agora já distribuí 10. Segui para o 3s, cabem 2. Até agora, 12. E aí eu vou para o 3p. Lá no 3p tem espaço para 6, mas eu não tenho 6. Só tenho 4 faltando para completar 16. Eu venho aqui, escrevo a minha distribuição e vou responder as perguntinhas. Qual é o subnível mais energético do enxofre? O último que eu preenchi, 3p, que eu posso dizer 3p4, sem problemas. Qual é quantos elétrons o enxofre tem na camada de valência? Gente, camada de valência do enxofre é a última camada, que é a camada 3. Ao todo eu tenho 2 no S e 4 no P, ao todo são 6 elétrons de valência. Ele é da família 6A, é um elemento representativo. Termina a distribuição eletrônica em S ou P. Maravilha! E a última perguntinha, distribuição em níveis. Então a distribuição em níveis ficaria camada K, que é a 1, tem 2, camada L tem 8, que é a camada 2, e a camada M tem 6. Show! Próximo exemplo, ferro. O ferro, gente, vamos lá, o número atômico dele é 26, né? Então ele tem 26 prótons e 26 elétrons. E aí vamos seguir, né, a nossa distribuição. Agora a gente tem 26, são vários elétrons para a gente colocar. Vamos lá. S, cabem 2. S, 2S, 2. 2P, 6. 3S, 2. 3P, 6. Até agora soma ali 6, né? Mais 6 mais 6 são 18. Então vamos continuando. Depois do 3P, ó, cuidado, vai para o 4S. Porque o 4S tem mais energia do que o 3P. Só posso colocar 2. E aí ainda faltam colocar 6. Cheguei ali no 3D, 6. Pronto, 26 elétrons. Na sequência que eu distribuí, ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Acabou, fechou, distribuição pronta. Perguntas. Subnível mais energético do ferro. Isso, 3D ou 3d6 se quiser indicar os elétrons. Elétrons na camada de valência. Vamos olhar ali. O ferro, a última camada dele é a camada 4. É o número da frente, que é o número que indica a camada. Então, o ferro ele tem 2 elétrons de valência. E a distribuição em, vamos dizer, níveis, ficaria camada K com 2, camada L com 8, camada M, gente, a gente tem que somar o 2 do S, 6 do P e 6 do D, que dá igual a 14. E a camada N tem 2. Prontinho, né? Vamos seguir para o bromo. Mais um último exemplo para a gente finalizar, né, nossos exemplos para átomos neutros. Depois partiremos para a distribuição de íons em outra aula. Vamos lá. Bromo. Número atômico 35, elétrons 35, vamos lá.
2, vamos lá, 2S, 2, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 6, 4S, 2, 3D, cabem 10, maravilha. Soma tudo aí, gente, deu quanto aí, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8 mais 6, 14, tá ruim, Rodriguinho, mais 6, 20, 10, 30, faltam 5. Escrevi a sequência bonitinha, vamos lá, você comigo, subnível mais energético, 4P, que foi o último que eu preenchi, parabéns. Elétron na camada de valência, última camada, vamos lá, eu tenho ali, ó, 4S e 4P, ao todo são 7, maravilha! E aí, pra gente finalizar, a última perguntinha, distribuição em níveis. Camada K tem 2, camada L tem 2 mais 6, 8, camada M tem 2 mais 6 mais 10, então vai dar 18, e a camada N, 7 elétrons. Família 7A, elemento representativo, porque termina a distribuição em S ou P. Gente, valeu, meu povo! Essa é a aula de distribuição eletrônica para átomos neutros. Depois assista também a distribuição eletrônica para íons, distribuição anômala e a distribuição de acordo com a regra do Rodriguinho. E aí a gente já estará de boa para fazer todas as questões. Um beijo do Rodriguinho de boa. Ah!